crer. Somente crer, tudo é possível. Senhor nosso Deus, grandioso e poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui te agradecendo, Pai, por este tão grande privilégio, Pai, para reconhecer e dizer, Senhor, que Tu és o maior, Pai, Tu és o grande, é o único, Senhor, digno de toda a nossa adoração, é o único, Pai, digno de que todo joelho se dobre diante de Ti. Reconhecemos e dizemos que não há outro Deus semelhante a Ti, e que nós estamos aqui, Senhor, para nos render a este nome. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente no nosso meio, e pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, que o Senhor olhe para nós, Pai, pequenos, falhos, e perdoe as nossas falhas, Senhor. Estamos aqui no melhor que podemos, e sabemos, Pai, que temos que ser melhor. Estamos pedindo, nos ajude a ser melhor, Senhor. Pai, ainda estamos neste tempo, nesta terra e neste corpo, e precisamos do Senhor, da cura, precisamos da Tua força. Ainda estamos num corpo falho, Senhor, mas o Senhor está conosco todos os dias, e é por isso que ainda estamos aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude uma vez mais nesta noite. Que o pregador seja o Espírito Santo, Pai. Que possa eu sair de cena, Senhor, e falar aquilo que está no coração de Deus. Que nenhum pensamento, Pai, venha desviar a atenção de ninguém. Que nada, Pai, tire o foco do Teu povo, da Tua palavra nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Deus continue abençoando a cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou dar uma nota aqui antes de começar. Esse celular aqui não é meu, tá? Estou usando, dividindo com a minha esposa. Essa capinha aqui é dela. Nada contra, né? Mas o meu quebrou. Eu estou usando, né? Depois que eu estava cantando, eu olhei. Olha, eu estava com a capinha rosa lá, rapaz. Que legal. Mas amém, né? Ela está dividindo comigo e tá tudo certo, né? Amém? Amém. Só para descontrair um pouco, eu fico mais tranquilo aqui em cima, né? A responsabilidade aqui é grande. Vamos abrir as escrituras em Jeremias capítulo 34, e do verso 8 até o 22. Tem um título para o tema de hoje: O que está te prendendo? Baseado em algo que o profeta prega na mensagem, ide dizei aos meus discípulos, nós vamos ver à frente. O que está te prendendo? É uma pergunta. Você responde para si mesmo. Jeremias 34, verso 8 em diante diz assim: A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeu, seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois
se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: A fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for por vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós havíeis hoje convertido, e tinhais feito o que era reto aos meus olhos, apregoando liberdade a cada um ao seu próximo. E tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhais despedidos forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes, para que vos fizesseis servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim para pregoar a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com um bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis, digo, nas mãos de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. Até o rei Zedequias, rei de Judá, Judá e seus príncipes entreguei nas mãos dos inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e farei tornar a esta cidade, pelejarão contra ela e a tomarão e a queimarão, e as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Só até aqui. Senhor nosso Deus, pedimos que tome o controle da continuidade deste culto e fale aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu fiz questão de ler esse texto todo, para nós vermos, né, o que aconteceu com aquele povo ali no passado. Paulo disse que tudo o que aconteceu lá com aquele povo é por exemplo para nós, para que nós não sigamos o mesmo caminho, né? E Deus tinha dado uma lei para esse povo. Tinha a lei do jubileu, que cada 50 anos os escravos tinham que ser libertos, e tinha isso que ele disse que cada 7 anos, se os escravos que serviam o povo ali em Jerusalém deviam ser soltos. Serviam 6 anos, no 7º eles deviam ser soltos. Isso era uma lei, então eles deviam fazer conforme Deus disse. Eles não estavam fazendo, Deus veio quando ia mandar o povo para a Babilônia, e eles resolveram então obedecer à voz de Deus, e fizeram. Só que depois eles se arrependeram, voltaram atrás. Nós libertamos os escravos, mas agora nós ficamos sem ninguém para trabalhar para nós, e o lucro agora vai diminuir, sei lá o que eles pensaram, e foram lá e pegaram os escravos de volta. Só que Deus não se agrada que ninguém volte atrás num propósito que você fez com Deus. E nem que você passe por cima da palavra dele, nem eu. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer nos covardes. Você botou o pé na estrada, você vai ir até o fim agora. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que ele é responsável. Se Deus disse para ele soltar os escravos, é porque ele era responsável pelo resto, né? Mas havia algo a mais ali que deixou Deus de lado, né? A palavra de Deus foi deixada de lado e isso desagradou a Deus. Por isso ele disse, olha, eu vou
mandar que os inimigos aqui vão destruir tudo, essa cidade não vai sobrar nada, porque vocês zombaram da minha palavra. Vocês tinham se convertido. Vê que ele fala de conversão? Vocês tinham se convertido, mas depois vocês mudaram. E Deus não muda. Amém? Se ele disse para você que ele te salvou, acabou o assunto. O diabo pode dizer que ele não te salvou, mas ele salvou, não vai mudar. Quem muda é nós. A gente muda o plano que a gente fez, a gente muda o conserto, a gente muda muita coisa. Mas, então Deus falou isso para eles, e eu, como eu disse, fiz questão de ler isso para nós vermos que Deus, Ele não mudando, Ele age com nós da mesma forma. A partir do momento que Ele disse que Ele te libertou, você está livre. Em momento algum Ele disse, olha, agora você vai ter que voltar para a escravidão, porque eu não dou conta mais de te libertar agora disso aí. Não, você está livre, se você estiver preso ainda é porque você quer. Você viu que Ele fala de pregar liberdade para os irmãos, porque eram os irmãos que estavam escravos. Você sabe, eu não, né, se a gente fosse entrar aqui em vários assuntos da Bíblia, tem várias maneiras que nós podemos colocar nossos irmãos em prisão também, além de nós mesmos. Então ele disse assim, olha, eu disse para vocês pregar liberdade cada um ao seu próximo. Eu sempre digo assim, aprendi isso com o pastor Jorge, um bom pregador, ele não vai acusar você do problema, ele vai falar a palavra que vai identificar o teu problema, só que ele sempre vem, porque é Jesus, ele sempre vem com a solução. Porque o problema tem que ser identificado, mas geralmente as pessoas sabem do problema que elas têm. Não precisa eu dizer para um bêbado que o problema dele é bebida. Ele sabe que é, ele quer saber a solução do problema dele. E eu vou dizer para ele, Jesus te liberta. Mas aí eu disse para ele que Jesus liberta, ele veio na igreja, ficou um mês e não disse assim, não tem mais jeito, botei ele no cativeiro de novo. Né? Só estou dando um exemplo aqui para nós entrar no assunto. Então tem várias maneiras, mas Deus disse, olha, depois que libertou, não pega de volta. Se Deus te libertou, não pegue problema de volta. Se Deus já te livrou, por que está segurando o problema então? Por que voltar para o cativeiro? O profeta conta do jubileu, que era, havia ali o jubileu, a cada 50 anos, a trombeta soava e todos os escravos eram livres. Eles podiam sair e fazer o que quisesse da vida deles. Ele disse, mas tinha aqueles que acostumaram na escravidão. Poxa, eu nasci escravo, e faz 30 anos que eu sou escravo, faz 40 anos que eu sou escravo, faz 20 anos que eu sou escravo, eu não sei o que eu vou fazer lá fora com essa liberdade. Eu vou ficar aqui trabalhando, pelo menos eu tenho comida, eu tenho, né, onde dormir, ainda que eu apanhe de vez em quando, mas tá bom assim. Não tenho força para ir lá fora lutar sozinho, digamos assim. O profeta diz, quando alguém resolvia não ser livre, ele era marcado na orelha. Eles furavam a orelha dele com uma sovela e ele nunca mais podia ser livre. Se ele conseguisse viver mais 50 anos e tocasse a trombeta de novo, mesmo que ele quisesse liberdade, ele não podia ser livre mais, porque ele foi marcado na orelha, que ele rejeitou a liberdade a primeira vez. Então, esse era o plano de Deus desde o começo, libertar seu povo da escravidão, como foi cantado aqui, do pecado, dos problemas, dos vícios, dos sentimentos. Há pessoas presas por sentimentos, por coisas mal resolvidas lá atrás. Mas sempre há um peso em cima de quem é escravo. Alguém que está escravo por alguma coisa, você vai olhar, você vê no rosto dele, no semblante, no olho dele, que ele carrega um peso com ele. Você vê um escravo, ele nunca ia ser feliz, a menos aquele que andava com o peito estufado, porque ele sabia de quem era filho e que ele tinha certeza que ia sair dali. Mas todos os outros andavam de cabeça baixa, apanhando e dizendo, eu estou lascado, nunca mais eu saio daqui. Há um peso, e Jesus veio, quando Jesus veio, ele veio para libertar os cativos. E ele disse em Mateus 11, muito conhecido essa escritura 28, ele diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma carga em cima das pessoas que estão presas por alguma coisa. Uma pessoa presa por qualquer tipo de coisa,
Qualquer escravidão espiritual que ela esteja, seja sentimento, seja até coisas físicas, alguma coisa que ela ainda está presa, ela sempre vai estar cansada, espiritualmente falando. Ela não tem liberdade em Jesus Cristo, porque sempre aquilo vai apontar o dedo para ela e dizer, você não pode porque você ainda tem isso aqui. Mas Jesus disse, olha, se você está cansado disso, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele disse assim, troca comigo então, dê esse fardo para mim. Está pesado para você carregar? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o profeta prega, quando ele fala sobre sábado, ele diz assim, encontrarei sábado, é descanso eterno, porque ele era o Senhor do sábado. Você entra em Cristo e o fardo saiu fora. O peso do pecado que estava sobre você saiu. Jesus agora levou na cruz os teus pecados. Mas nós podíamos falar aqui do corvinho de hoje, né? Estava livre e não sabia. E muitos agem dessa maneira. Agora, eu vou indo aqui para nós entrarmos, e eu não estou aqui como um acusador, eu estou aqui como um pregador do Evangelho. E examine-se cada um a si mesmo. Eu quero ler algo aqui, para que você analise a tua vida. O que te prende? O que te segura ainda? Eu estava essa semana em casa e Deus me chamou para orar. E eu fui, e eu pensei, tinha passado do horário que eu costumava orar sempre, e eu estava ali, algo me forçou, eu tinha que orar, e eu fui orar e comecei a orar, e eu comecei a glorificar a Deus, você sabe, a gente começa com uma adoração, um agradecimento, e por último você faz teus pedidos, essa é o padrão de oração que Jesus nos ensinou. Mas quando eu fui falar dos meus projetos para Deus, eu não consegui falar. Eu só queria agradecer Ele, porque Ele tinha me feito um homem livre. E eu comecei a agradecer a Deus e comecei a glorificar a Deus, e eu fiquei meio doido lá dentro do quarto. Comecei a correr de um lado para o outro e agradecer, e aquilo veio tão forte no meu coração, eu anotei e eu disse assim, se for do Senhor para mim pregar isso, o pastor vai pedir para me pregar domingo à noite. E eu não falei isso para ele está sabendo agora. Aí tá, tudo bem. Aí de manhã ele chegou e falou, tu prega hoje então. Eu digo, amém. Deus sabe o que está fazendo. Então eu creio que Deus quer te ajudar nessa noite. Gálatas 5, verso 16 em diante, diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Parece que tudo coisa assim, nossa, nós estamos longe disso, graças a Deus. Deus te libertou de todas essas coisas? Amém. Inimizades, também? Amém. Isso são obras da carne. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Mas sabe de uma coisa? Deus é tão bom que Ele conhece nós no íntimo de cada um. E Ele sabe que cada um, se você se ira a ponto de explodir, não é sem causa, tem um motivo. Talvez a tua vida que você viveu até aqui, o que você passou, talvez o tipo de educação que você recebeu, talvez a condição que você viveu durante o dia, ou alguma coisa, tudo tem um motivo. Mas, como eu disse, eu não vim aqui para dizer, olha, Deus disse que você está em problema, não. Deus disse que Ele tem solução para você. Porque quando Deus trata de um assunto, é porque Ele quer resolver esse assunto. É só se nós fugirmos disso. Mas tem solução para cada um hoje aqui. Se você está preso em alguma coisa, Deus quer te libertar hoje, você só sai preso daqui se você quiser. Aí ele diz assim, inveja, será que tem inveja? Sabe o que nós precisamos, irmão? Eu sou assim, temos que ser sinceros com Deus.
Quando eu vou orar, não adianta eu dizer, Senhor, eu não invejo ninguém, se Deus sabe que eu invejo. Ele sabe. Mas, Senhor, me aproximou um espírito de inveja que eu rejeito isso, eu não quero, tira isso de mim. Deus não vai ajudar ninguém que diz que não tem o que tem. Não, eu não tenho, eu não sou, Senhor, o Senhor sabe, mas Ele sabe que você é. Ele sabe o que você tem, Ele sabe o que você sente. O que Ele quer é sinceridade. Da minha parte, da tua parte, seja de quem for, porque eu não posso enganar Deus. Quem que engana Deus? Ele sabe muito bem o que está dentro do meu coração, que tipo de espírito que se aproxima de mim. E nós estamos, irmãos, treinados, super treinados, a identificar espíritos errados. Aquela mensagem, a batalha jamais pelejada, irmão, se você deixar que aquilo penetre no teu coração, você vai cortar muito espírito fora. Porque o diabo sabe muito bem como chegar em você. Ele entra pela porta do espírito, pela porta, pelos 5 sentidos do corpo, e ele vem e bate numa, você ouve, ele já bate na outra, e você olha, opa, você está batendo isso aí, não vem de Deus, sai fora. Parece que se torna mais simples as coisas. E então ele vem, olha, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu não vou falar disso porque eu também como demais de vez em quando. Mas Deus fala para mim, olha rapaz, cuidado aí que os glutão não entram no céu não. Me ajuda, Senhor. E coisas semelhantes a essa, acerca os quais vos declaro que como quem já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz isso. Então, se alguma dessas coisas está me prendendo, não tem como eu subir. Como eu disse, eu não sei da vida de ninguém. Analise, examine-se cada um a si mesmo. Porque Deus não está dizendo para você, olha, você identificou isso, você não tem mais jeito. Não, eu posso te livrar disso. Na verdade, Ele já te livrou, você ainda continua nisso porque quer. Jesus já nos libertou de todos os nossos fardos. Nós só continuamos nisso se nós quisermos continuar. Aí vai depender da atitude de cada um. Tem gente que gosta. Aí já é outra história. Mas se você é sincero e diz, Senhor, eu abomino isso, eu não quero. Você acha que Deus não vai entrar em cena por você? Mas aí ele vai e diz, olha, não entra no reino de Deus, só que ele tem algo para substituir no lugar disso, porque a Bíblia diz que nós, por natureza, era filho da ira. Nós viemos dessa condição, mas Deus nos trouxe de lá, nos resgatou para nos lavar com o seu sangue e nos fazer santos e irrepreensíveis diante dele. Então ele nos dá algo melhor no 22, o Espírito Santo, mas os frutos do Espírito ele coloca no lugar da ira amor. Senhor, eu não queria me estressar, eu não queria ficar bravo com ninguém, me dá amor então, Deus te dá. Gozo, paz, coisa maravilhosa é ter paz, irmão. E paz é só Jesus que tem. Sem Jesus não existe paz. É enganoso. A paz do mundo é enganosa. Você tem paz por 5 minutos e por nesses 5 minutos que você pensa que está em paz, você pode lascar com a tua vida o resto dos dias que você tem na terra. Mas Ele te dá paz. Coisa boa é você chegar em casa e dizer, graças a Deus, cheguei em casa. Você está tua família te esperando, tua esposa, teus filhos, e você fica feliz porque tem paz naquele lar. Se não tiver paz, você não quer voltar embora. Porque o ser humano não foi feito para viver atormentado, por isso que o inferno causa tanto medo nas pessoas. Porque inferno é tormento. E as pessoas, eu não quero ir para o inferno, mas também tem que ter a solução. Agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Não existe inferno para nós. Não existe, porque o inferno não foi feito para filho de Deus. Ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Para mim e para você foi feito a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é assim, não adianta assustar, querer assustar filho de Deus e dizer, olha, você vai para o inferno. Não vim dizer que você vai para o inferno, porque eu creio que você é um filho de Deus, não tem inferno para você. Mas eu vim dizer, se tem alguma coisa que te prende, Deus quer soltar você. Eu comecei a glorificar Deus e parecia que eu estava tão leve quando vinha na minha mente as coisas que Deus tinha me libertado, parecia que eu podia flutuar e eu comecei a pensar, é assim que um crente sobe na presença de Deus.
Porque se nós estiver preso aqui, não vai. O louvor não sobe, a oração não sobe, nada sobe. Parece que você ora, está dando soco na parede. Não dá efeito nenhum, você só se machuca e não sai. Mas Ele quer te dar, Ele quer substituir, Ele quer tirar essa prisão. Ele já tirou, na verdade. Nós precisamos, a porta está aberta, por que você está aí dentro ainda? Você já imaginou Pedro preso? Chegou o anjo, abriu a porta e disse, vamos Pedro. Ele não pegou Pedro pela mão e ergueu no colo e vamos lá, não. Pedro teve que levantar e sair. Se você quer sair, levante, saia, a porta está aberta. Aí então Ele dá paz, longanimidade, e você aprende a esperar as coisas. Benignidade, bondade, fé, mansidão, equilíbrio, temperança, todas estas coisas não tem como nós obtermos se não tiver o Espírito Santo. Então, se você vê um irmão que tem, não é porque ele é alguma coisa, é porque Deus deu para ele. Se você tem, irmão, você não é nada, você não era, eu não continuo não sendo, mas foi o Espírito Santo que disse, eu vou trocar, no lugar da ira, no lugar do problema, eu vou dar a solução para você agora. Aí você pode dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Agora, quando nós vamos ser sinceros, nós precisamos, como nós vamos chegar a Deus, precisamos ser sinceros, porque quando Deus, hoje você está diante do trono de julgamento. Aqui é o julgamento da noiva, que julgamento bom. Deus dizendo para você, eu tenho solução para você. O inferno eu não fiz para você. Eu quero que você se levante, que você saia da prisão. Esse é o julgamento da noiva. Quando Adão teve diante do julgamento, ele veio de dizer, não, Senhor, verdade, eu fui lá e fiz assim. Foi a mulher. Deus sabia que ele tinha feito também. E você, mulher? Não, foi a serpente. Não, Deus não aceita muleta não, irmão. Se eu me indisponho com a minha esposa lá, eu sei que porque eu me indispus com ela, ainda que ela tivesse começado, mas eu tive culpa, senão eu não tinha continuado. Só, Senhor, eu não soube nem lidar com essa situação aí. Me ajuda, aí depois eu vou lá, amor, me perdoa, eu não soube falar com você. Tem que ser assim, porque se nós não tiver coragem de acertar as coisas com o nosso irmão, então com Deus, que nós não estamos vendo. A Bíblia diz que se você não ama o teu irmão que você vê, imagina Deus que você nem vê. Se eu não conseguir falar com a minha esposa, que está todo dia comigo, como é que eu vou pedir perdão para o irmão Nelson se eu ofender ele? Que eu só vejo de vez em quando. Se eu tenho intimidade com ela, ela me ama, se eu falar para ela, eu já sei que ela vai me perdoar. Como é que eu vou pedir perdão para um irmão daí? Eu vou ficar preso. Mas a porta está aberta. Eu só preciso ser sincero. Agora, vamos um pouquinho mais. Em Isaías, capítulo 43, verso 10 em diante. Olha, ainda, Deus é tão bom, irmão, tão maravilhoso, que o povo dele vem desse lixão assim. Ele tira de lá do monturo, como nós lemos. Pega lá com problema, com invejas, com espírito de ira, de problema, de toda quanto é coisa, confusãozeira, e ele pega e diz assim, não tem problema, eu vou colocar você aqui e vou te lavar com a palavra. Ele pega e faz isso. E quando o diabo dizer assim, não, mas você está com problema e você não é um filho de Deus, ele diz assim, ó, vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que saibais que creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum outro se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém. Você encontrou esse Salvador? Amém. Eu nunca ouvi falar que ele jogou alguém fora. Eu anunciei, eu salvei, diz o Senhor. Então você não tem nada, não fui eu, não foi você. Ele disse, eu anunciei, Deus falando, eu salvei. Não, mas quando eu vi a Bíblia, eu comecei a comparar, e eu já disse, é isso mesmo, e agora sim, porque a minha habilidade de ver a Escritura é muito boa, é nada. Foi Deus. Eu anunciei, eu salvei. Se Ele fez, Ele é responsável. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Mas isso é para Israel, o Deus deles não é o mesmo meu? A palavra dele não é eterna? Então é para mim também. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu
quem impedirá? Mas, Senhor, isso é muito grande, operando eu, quem impedirá? Você acha que o problema que você tem, o que te segura, o que te prende é maior que Deus? Não é, irmão. É tão pequeno que Deus já resolveu e é só nós que não percebemos. Já está resolvido, lá na cruz do Calvário, Deus deu a solução. E nós ficamos ali, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Ele já fez. Operando eu, quem impedirá? Quem que vai ser? Que vai se levantar e dizer assim, não, eu vou contra Deus e vou impedir Deus. Vai quebrar a cara só. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus e os navios com os que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força. E eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Então, estão extintos e como um pavio se apagaram. Deus fez isso lá atrás? Amém. Ele ainda faz hoje? Amém. Aí ele continua. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tem muita gente preso no passado, irmão. Eu estou dizendo isso porque eu vivi muito tempo preso no passado, irmão. É uma das coisas piores que pode acontecer com você. Você vai girar em torno de um problema e nunca vai sair dele, até que você reconheça que isso já passou, que não existe mais. Problemas mal resolvidos, talvez familiares, já passou, Deus te tirou daquele meio, você não vive naquele meio. Naquele tempo, talvez você não tinha Deus, mas hoje você tem Deus, o problema não vai se repetir, porque Deus é responsável pela tua vida. Eu fiquei preso por muitos anos por causa de um problema emocional mal resolvido na minha adolescência. Tinha certas cenas que eu não podia ver, que me levava naquele passado de novo, e eu me lembrava, e aquilo doía. Isso é besteira, porque você já saiu disso. Esses dias eu disse para minha esposa, hoje eu vejo isso aí, me dá até nojo. Não faz mais, não causa mais nada, porque Ele me libertou. Por quanto tempo nós vamos ficar, irmão, preso no passado? Um problema na família que aconteceu, você não consegue ver, irmão, que esse Deus que te libertou, Ele te deu poder para sair do problema e para tirar as pessoas do problema também. Deus não fez, vou tirar você daqui e os outros eu vou jogar fora, não. Ele deu o poder para mim e para você, para crer na palavra e para ser salvo tu e tua casa. Então, mas ainda continua, mas Deus já prometeu para você. Pessoas, olha, jovens, eu sei o que é um jovem, um adolescente, com um problema com um relacionamento mal resolvido. Eu já passei por isso e sofri muito. A minha solução foi 2 anos todo final de semana dentro de um bailão, bebendo. Eu não queria saber de ninguém, eu queria só beber. 2 anos. Durante 2 anos, irmão. Porque eu não conhecia Deus. Eu sei o que é um jovem passar, eu sei o que é uma paixão da adolescência. Eu sei qual que é o problema. Isso não resolvendo da maneira correta, vai te causar problema para o resto da vida. Mas Deus te libertou. E toda vez que aquilo vinha na minha mente, já o meu coração doía e eu ia para a bebida. Mas você tem Jesus, eu não tinha, eu não conhecia. Quando o teu coração doer e o diabo começar na lembrança, porque assim ele vem com música. E aí você, opa, eu conheço essa música, e opa, ele já entra na memória. Eu lembrei que nesse tempo, ouvindo essa música, aconteceu tal coisa, e ele já te prende. Até hoje tem uma música que se eu ouvir me dá uma repugnância, porque eu era um menino do tamanho de Ezequias, e o meu cachorrinho o cachorrinho que nós tínhamos foi envenenado, e ele morreu na minha frente, espumando pela boca, enquanto tocava aquela música no vizinho. Cada vez que eu escuto aquela música, eu lembro da morte do cachorro. Então é assim, nós temos aprendido como que o diabo vem e você olha assim, para que eu vou ficar preso nisso? Para que eu vou ficar segurando nesse tipo de coisa, quando Deus já resolveu isso para você? Quando você não precisa mais, olha, se você tinha um amor mal resolvido, Jesus é o amor maior agora. O jovem está lá com um problema, irmão, você não precisa continuar. Jesus é o amor maior.
Deixa isso para lá e saiba que Jesus tem melhor para mim e para você. Eu digo jovem, mas eu sei que tem pessoas mais velhas que chegam nessa condição também. Não estou dizendo que tem aqui. Mas tem pessoas que passam 10, 15 anos de casado e ainda está lembrando de coisa lá atrás. Deus ajude que isso não tem aqui. Eu falo de coisas que eu já vi por aí. Mas para que isso, irmão? Para quê? Olha, graças a Deus que Deus permitiu eu ficar esses 2 anos de depressão, que eu corri daquela desgraça lá, Deus que me perdoe. Que ia ser uma desgraça para a minha vida se Ele tivesse permitido eu fazer o que eu queria. Mas Deus me deu minha esposa. O caminho dele era muito melhor. Na hora você não entende, você não sabe, mas Deus sabe o que está fazendo por você. Eu já vou chegar na mensagem, nós já vamos indo aqui. Então não existe nada que possa te prender, irmão. O que te prende, o que te segura? Qual é o problema que é tão grande que Deus não tem a solução para você? Por que sentimentos ainda seguram as pessoas? Por que problemas passados seguram as pessoas? Por que nós ainda não temos condições de chegar no irmão e dizer, irmão, me perdoe que eu não queria ter feito isso? Você se torna um preso, irmão. Você prende o teu irmão. E você não pode nem ofertar que você vai ser um hipócrita. Me perdoe dizer isso, eu não quero ferir o sentimento de ninguém. Mas a Bíblia diz que se você sabe que o teu irmão está bravo com você e você vai dar oferta, é melhor você nem dar, vai lá acertar primeiro. Você está preso. Aí eu estou falando da oferta e a ceia, não vou entrar nisso. Então você continua preso, algo está te segurando, algo está te prendendo, mas Deus, Ele não quer ninguém preso em nada. Porque um dia aquele grande imã vai passar. E quando ele passar, irmão, não pode ter nada me segurando. Não pode ter nada te segurando. E você vai dizer assim, irmão, mas agora então eu estou em problema. Não, nós estamos nesse corpo, nós falhamos. Mas o que te impede de acertar? Quanto tempo nós estamos aqui? Eu estou aqui há quase 5 anos com esses irmãos aqui. Quantas coisas eu já fiz que eu desagradei, irmãos. Todas as oportunidades que eu tive, irmão. Eu fui lá e disse, irmão, eu não queria, me perdoe. Porque eu não quero ter nada aqui que me prenda. Eu não quero prender o meu irmão. E a Bíblia diz assim para mim e para você, olha, se você não perdoar os pecados do teu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. E aí, irmão Juarez, como é que eu fico? Pesado, né? É a Bíblia. Está preso. Seria tão simples, Deus, Ele quer ver todo mundo solto, livre. Porque foi isso que Ele fez lá na cruz do Calvário. Como que vamos nós invalidar o sacrifício de Jesus? Se Jesus te livrou, irmão, dos sentimentos, te livrou dos problemas. Se você foi e você errou, você pode errar 10, 15, 20, 10 mil vezes no dia. Todas as vezes que você pedir perdão, Deus te perdoa. Toda vez que você se arrepender, Ele está pronto para te perdoar. Nós somos pequenos deuses, nós temos a mesma atitude de Deus, nós temos o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quero ler uma mensagem aqui antes de continuar. Mensagem, uma libertação total, profeta diz assim, 77. Vem nossos corações, se nossos corações condenam, ele disse, a Bíblia diz, se o teu coração te condena, maior é Deus. Mas ele diz assim, ó, nós queremos libertação total, nós não queremos estar em uma meio igreja, nós queremos estar numa igreja verdadeira, ou em uma igreja, ou em nenhuma igreja, ou uma igreja verdadeira, ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros, ou cristão algum. De maneira alguma, nós desejamos libertação total de nossos hábitos, de nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos por nossa negligência, seja o que for que tenhamos feito, nós desejamos uma libertação total. Irmão, Deus quer te curar, irmão. Mas se você não pedir perdão, Ele não pode. Não tem como, irmão. Nós aprendemos com essa mensagem que a cura e o perdão de pecado andam junto, não pode separar isso aí não. Se Deus te perdoa, Ele te cura. Vamos seguindo. Nós desejamos a libertação total, para que, então, quando as pessoas entrarem nesta igreja, para receberem oração,
que haja somente um pequeno grupo, talvez não mais que 200 ou 100, assentados aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer, eu tenho confiança. Você não quer que Deus olhe para você e dizer, eu tenho confiança no Elias, eu tenho confiança no Nelson. Olha, se tiver problema lá para alguém que precisa de oração, manda naquela igreja, eu sei que o povo lá tem um coração humilde, quebrantado, que se tem problema eles acertam. Tem um pastor lá posicionado, manda lá que quando eles orar, eu vou ouvir, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus é nossos pecados. Aí você vai dizer assim, nossa irmão, você está dizendo que nós somos pecadores? Pecado é incredulidade. Se nós não crermos, como é que nós vamos ajudar quem está aqui precisando? Mas eu criei para ser salvo. Por que você não crê que Deus já te tirou desse problema então? Todas as vezes que nós vemos no culto, nós temos a oportunidade de decidir se nós saímos daqui do mesmo jeito, ou se nós voltamos melhores, ou também pode ser pior. Você tem a oportunidade de reconhecer que isso aqui é Deus, ou dizer, não, é mais um culto que aconteceu. Mas Ele fala. Você crê que Ele fala? Deus ouvirá dos céus. Alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer, eu tenho confiança, posso ouvir este meu servo cansado no tabernáculo brando, enviar esse meu servo cansado no tabernáculo brando, e eu digo lá no Evangelho completo, enviar esse servo cansado lá no Evangelho completo, lá em Balneário Camboriú, e aquele grupo de pessoas que estão lá, em um acordo, algo acontecerá. Então Deus pode mandar visitantes, Deus pode mandar os enfermos, os cansados e oprimidos. Eu tenho um lugar onde o meu povo ouve a minha voz, onde o meu povo está unido em um só propósito, e você vai encontrar que o pecador vai entrar aqui e vai sair melhor, vai sair salvo, vai sair curado. É o que nós desejamos. Você não deseja que as pessoas venham e saiam daqui curadas? Você não deseja que as pessoas venham e sejam salvas através da palavra? Nós temos que estar em um só acordo. É o que precisa. Agora, para nós irmos para o final, em Lucas capítulo 4, Jesus chegou e disse assim, eu li isso aqui esses dias, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos. Jesus Cristo é o mesmo ainda ou não? Amém. E dar vista aos cegos, e impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano não vai chegar, irmão, ele já está aqui. A liberdade já está aqui, Deus já libertou você. Deus já me livrou, nós não estamos mais presos nas coisas do mundo, mas nós ainda podemos estar presos em pensamentos. Você pode estar aqui em corpo e a tua mente está lá em casa. Você pode estar aqui em corpo e a tua mente no trabalho amanhã. Mas eu vim, mas o diabo está te tirando teu foco. Daqui a pouco você está tão preso nisso que você não consegue nem vir mais, você tem que ficar para resolver. Mas para que isso, irmão, se Deus, Jesus, pode ir lá na frente e resolver por mim e por você? Ele só veio dizer para mim e para você, olha, largue isso aí, rapaz, deixa isso para mim, mulher, eu dou conta, deixa para mim, vá na igreja, me adore, deixa que eu faça o resto. Você não vai conseguir fazer o trabalho de Deus, eu não vou conseguir, é Ele que faz, irmão. Deixar de vir na igreja para resolver um problema, você acha que vai resolver? Você vai arrumar mais um. Eu vou arrumar outro, já arrumei muitas vezes. Aí tem que entregar 2 para Deus, era para entregar só 1, né? Mas ainda bem que Ele pega depois, porque é tão bom esse Deus, que Ele está disposto a pegar. Então Ele vem e diz assim, olha, chegou o ano aceitável do Senhor. Vocês estão tristes, estão com problema? Se alegrem agora, a liberdade chegou, o problema está sendo resolvido, os crentes agora foram libertos, Satanás não tem mais poder sobre nós. Oh, louvado seja Deus, é isso que Deus está dizendo, acabou, aleluias, louvado seja Deus.
Eu vou ler esta mensagem para nós encerrar. Mensagem: ide e dizei aos meus discípulos. Parágrafo 158. O profeta disse: eu estava em algum tempo atrás, eu vou ler Gary, não sei se é Gary ou Gary, Indiana, onde eles me levaram através de uma grande usina siderúrgica em Gary. E eu fiquei muito alarmado, porque quando eu estava ali observando, o superintendente me levou para cima e ele estava me mostrando o lugar todo ali, e ele disse: eu estava observando os homens, um pequeno apito soou, 5 minutos antes de encerrar o trabalho. Eu observei cada homem tirando os seus aventais e os colocando sobre as suas máquinas, e bem por ali, ao redor destes tornos mecânicos e coisas, e ele estava limpando um corredor, um punhado de aparas que havia sido recolhido do material que eles estavam trabalhando. E ele varreu todas elas para o corredor, e ele disse: eu te mostrarei algo, reverendo Branham. Eu disse: tudo bem. Então ele voltou para o pequeno lugar. Depois que o apito principal soou, todos os homens saíram, todos esvaziaram o edifício, nós ficamos ali sozinhos. E ele apertou um botão, e bem lá atrás eu ouvi algo ribombar e fazer um ronco, brum, se aproximando. E eu pensei: o que é isto? Após algum tempo ele disse: agora fique de um lado. E eu fiquei de lado. E vi um trilho que passava por ali, e quando notei ali, vinha um enorme imã descendo por ali. E quando aquele imã passava por aquela linha, eu comecei a observar aquelas aparas voando para irem ao encontro dele. Assim, aquelas aparas de metal, eu observei que algumas não subiam, e eu observei vários pedaços de ferro que não subiam, e aquele imã foi até uma fornalha e derreteu, soltou toda aquela coisa dentro ali da fornalha, e aquilo foi derretido e feito novamente. Eu disse: bem, por que não subiu tudo? Ele disse: eu vejo algumas aparas. E ele disse: reverendo Branham, nós fazemos algumas peças de alumínio aqui. Ele disse: e estas peças de alumínio não são magnetizadas àquele ímã. Só vai magnetizar no Senhor Jesus Cristo aquilo que for a palavra. Ele estava lá magnetizando o ferro, mas tinha alumínio não vai. Não sobe. É só se for magnetizado, é só se for o ferro para ser magnetizado. E se nós tivermos com qualquer coisa que não está na palavra, que não tem na palavra, que nos prende aqui, aí vai dizer: mas era ferro. Então vamos ver. Ele disse: louvado seja o Senhor. E eu disse, ele disse: o que há com o Senhor? Eu disse: eu estava pensando. Então eu disse: por que aqueles outros pedaços de ferro não subiram? Tinha ferro que não subiu. Era ferro, mas não subiu. Disse: se o senhor notou, eles estão aparafusados, eles não podem levantar. Tinha algo que prendia eles embaixo. O imã passou, levou o que estava solto, e o que estava preso ficou. Por isso eu perguntei: o que te prende? O imã vai passar. Não tem nada que te segure aqui, irmão. A atmosfera desse mundo mantém nós presos aqui, mas a atmosfera celestial nos leva para cima. A Bíblia diz que Enoque andou de tal maneira com Deus que ele começou a flutuar e foi embora. Mas por que será, irmão, que ele quebrou a lei da gravidade? Porque ele não vivia numa atmosfera desse mundo. Ele estava na atmosfera celestial. Você acha que ele não teve que passar por cima de tudo isso que nós temos que passar também? Jesus ainda é o mesmo, Deus é o mesmo. Enoque também teve que se livrar de todas estas coisas que nós temos. Mas se Deus deu condições para ele pode dar para mim e para você também. Nós não podemos ficar presos. Mas, irmão, então é só alumínio que não vai? Eu estou tranquilo, eu sei que eu sou da palavra. Mas não esteja preso a nada aqui. Porque tinha coisa que era ferro e não subiu. Ele disse: olha, Senhor, o Senhor notou que eles estão aparafusados, eles não podem levantar. Eu disse: louvado seja Deus, aleluias. E ele disse: qual o problema, reverendo? Eu disse: eu só estava pensando. Ele disse: deve estar mesmo. Eu disse: irmão, bem, lá atrás, em algum lugar na eternidade, aleluias, há um grande imã, o Filho de Deus será solto uma manhã destas. Você está esperando por ele? Ele está passando sobre esta terra
como um ímã, e toda alma que está magnetizada nele subirá para encontrar com ele no ar. Isso não te alegra? Toda alma que estiver magnetizada nele, o que é ele? Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra magnetiza você a Cristo. Quando ele passar e ele olhar assim, nossa, tudo que está aqui está ali dentro. Vai subir. Mas ele era fraco, era falho, mas ele estava lá com a palavra dentro do coração, se esforçando todo dia, pedindo perdão todo dia, se arrependendo, acertando as coisas. Vai subir. Não tem nada aprendendo. Eu fiquei pensando, irmãos, olha, eu digo, parece que eu estou ficando doido mesmo de vez em quando. Eu fiquei pensando, como é que Jesus disse para Pedro e para os discípulos assim, olha, o espírito já está pronto, mas a carne ainda é fraca. Depois disso, Pedro foi lá, torou a orelha do mal, disse, como é que estava pronto desse tipo? Mas Jesus disse, já está pronto. Ele sabia o que estava falando ou não sabia? Era a carne que estava agindo, mas Pedro tinha que deixá-la de lado. A hora que ele chegou lá no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu, porque casou o que tinha ali dentro, batia com essa palavra, a carne ficou de fora. Mas ele falhou, ele cortou a orelha do soldado, mas o Espírito Santo desceu, ele estava fazendo algo que a natureza dele disse que era para ele fazer, o impulso dele disse que ele fazer. Mas no momento em que ele teve que ficar com a palavra, nem que fosse escondido, mas ele estava lá esperando. Jesus disse, eu vou fazer. E de ficar ali até que do alto seja revestido, estava Pedro lá. Judas não cortou a orelha de ninguém, nunca apareceu lá. Né? Eu disse esse dia, vai ter Judas, vai ter Tomé, não tendo, Judas não, vai ter Pedro, agora não tendo, Judas tem que ter, mas não queria que tivesse, mas tem que ter também. Irmão, Jesus sabe o que está fazendo. Ele olhou e disse assim, olha, o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Orai, vigiai, então, irmão, nós estamos sendo alimentados. Ele olhou para os discípulos e disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e Pedro ainda negou, e Pedro ainda fez. Como é que estava limpo, irmão? Esse corpo não foi redimido ainda. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, você viu uma atitude diferente. Perdoa eu, meu irmão? Ou eu prendo ele dizendo, isso aí não tem mais jeito? Não, eu digo isso porque eu já fui tentado a fazer isso. Eu não sou um santinho aqui em cima, não. Você acha que o diabo não vem? Ih, rapaz, isso aí. Ó, ele sabe o que faz. O grande imã vai passar um dia desse, e toda alma que tiver magnetizada nele subirá para encontrar com ele no ar. E estará na ressurreição, para viver com ele, sendo levado para o além. E estes velhos corpos nos quais vivemos agora, ou mesmo como temos agora, que estão ficando velhos e enrugados e desfalecidos, serão lançados no além, na fornalha de pó, e serão moldados novamente e feito como o seu próprio glorioso corpo na ressurreição final, quando ele vier novamente. Olha, irmão, às vezes parece que leva um tempo para entrar certas coisas na cabeça da gente. Você já parou para pensar, irmão, qual que é o privilégio que essa igreja tem, que Deus olhar e dizer assim, eu te escolhi antes da fundação do mundo. O mundo, dá uma pesquisada, o que é o mundo e o universo. Você olhando e vai dizer, mas não sou nada, eu sou uma migalha diante desse universo. Deus disse, é mais importante do que isso para mim. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Ele te fez, irmão, e me fez para nós ser santo e irrepreensível. Se ele disse que ia ser assim, vai ser assim. Mas como? Através da palavra. Então, amém para a palavra. Tem um corpo esperando lá. Esse corpo ainda falha, sim. Esse corpo ainda tem preguiça. Não quer levantar cedo. A gente tem que brigar por ele para levantar cedo. Que nem eu falei, tem que lavar, senão ele fede. A língua, você tem que controlar ela, porque senão ela faz um estrago. Mas Deus já tem um corpo perfeito, glorificado, esperando por mim e por você. Não vai mais ficar velho, não tem problema não, irmão. A dor já vai acabar. Se você precisar de cura, Ele te cura hoje, depende do teu coração. Você está disposto a acertar o que tem de errado hoje? Então Jesus tem solução para você. Aí ele diz assim, e eu disse, bem, agora veja que existem muitas pessoas que não são magnetizadas. Há muitas pessoas que estão aparafusadas às circunstâncias, diz o profeta. Dizem, eu não posso fazer isso. Eu simplesmente não poderia fazer isso. O preço é muito alto.
Eu já ouvi tantas pessoas dizer assim para mim, é muito difícil ser crente. Difícil ser crente? Difícil é ser filho do cão. Não, eles dizem, é difícil, porque não sei o que, eles estão tão ligados nessa terra, porque uma mulher, para mudar as vestes dela, é a coisa mais difícil. Deus está querendo livrar ela do inferno. Ah, porque o cabelo, se eu precisar cortar, meu cabelo vai quebrar, ele vai queimar lá no inferno. E Deus disse assim, olha, faz isso que eu vou te livrar disso aí. Não, é muito difícil. Deus te dá cura, te dá condições, Ele te veste, Ele te alimenta, Ele nos dá tudo o que precisamos. O que tem de difícil em servir a Deus? Se você não tiver dinheiro, Ele chega e diz, eu sou o Jeová Jireh, eu vou prover para você. É difícil servir a Deus? Difícil é servir o diabo, que você vai lá e monta uma empresa e quando você está bem lá em cima, ele te passa a perna, rouba tudo que você tem e te larga no chão, desbudegado. Além de ele tirar a tua saúde, roubar a tua paz, ele tira tudo que você tem, de bem material. Arranca tudo e te joga lá na sarjeta e diz, agora se vira e fica de fora, você não sabe nem ganhar dinheiro. Oh, você está com fome, jogada aí, fica apontando o dedo. Jesus não te aponta o dedo, ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados. Irmão, Jesus está pronto para nos ajudar em todo momento. As pessoas dizem, mas é difícil ser cristão. Eu não vejo essa dificuldade. Difícil é ser filho do diabo, porque para você morrer fumando um cigarro, você ainda tem que gastar teu dinheiro comprando. É? Você tem que pegar o teu dinheiro suado e comprar a morte ainda. Aí Jesus te dá vida eterna de graça. É difícil? Não é difícil, irmão. Não tem dificuldade. Louvado seja Deus. Olha, a pessoa para pensar isso, ela tem que estar muito presa aqui. Mas existe um Deus que muda essa mentalidade também. Eu pensava assim também, é difícil servir a Deus, é porque eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era servir a Deus, nós sabemos, as pessoas dizem que elas não sabem, nós temos que mostrar com a nossa vida que servir a Deus é muito melhor, é muito mais fácil quando você deixa Ele guiar a tua vida. Difícil servir a Deus é nós querer fazer as coisas sozinhos, sem a direção de Deus. Aí é difícil, ser religioso é difícil. Sabe por que é difícil ser religioso? Porque você vai olhar o erro do teu irmão e vai apontar o erro do teu irmão, sabendo que você não dá conta de fazer a mesma coisa. E você tem que esconder isso, porque se alguém souber, vai apontar o dedo para você também. Difícil é ser religioso. Servir a Deus não é difícil. E religião também vem do diabo. É confusão, mas servir a Deus é maravilhoso. Eu não consigo, é um preço muito alto. Ele disse, irmão, a não ser que aquele coração seja mudado, aquela alma se encontre no além magnetizada com Deus através do Espírito Santo, quando Jesus chegar, você será deixado sozinho na terra. Recorde, haverá uma ressurreição uma destas manhãs, somente para aqueles que estão mortos em Cristo. Deus os trará com Ele. Aí ele diz, andando no meio dos discípulos, dando-se a conhecer, e aí ele diz assim, tem homens em todos os lugares pelo país, às vezes me criticando, quanto à cura divina. Ora, meu irmão, como poderia eu evitar de crer em cura divina, quando é a própria natureza do Espírito Santo? Você crê na mensagem? O profeta diz, olha, cura divina é a própria natureza do Espírito Santo. Alguém tem o Espírito Santo? Hein? A cura está em você. A natureza dele é obrigada a colocar isso aí para fora. Porque doença é morte. Mas não existe morte para nós. Ele vai ter que expulsar para fora, porque toda vez que Jesus encontrou com a morte correu. Lázaro 4 dias lá, olha, está morto, 4 dias está fedendo. Lázaro, sai para fora, a morte, ó, correu. A vida chegou, não tem espaço para nós dois, irmão. A vida do Senhor Jesus Cristo está em nós. Então, a cura está em nós automaticamente. Cada homem que nasce do Espírito de Deus terá que crer no sobrenatural. Porque ele é parte de Deus, ele é um rebento de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Você já viu que quando você pega, sei lá, um pé de laranja ou de qualquer coisa, você lasca um galho dela, coloca na água, tem gente que deixa na água um pouco, ou senão vai lá e terra na terra, daqui a pouco ela começa a brotar. E vai dar laranja. Se aquele pé pegar ali e firmar e for adubado e
quando ele vai virar outra árvore, vai dar mais laranja. É assim que Deus fez comigo e você. Ele pegou um pedacinho dele, ó, colocou aí. Vai ter que produzir a mesma coisa, o profeta disse. Tem que produzir o que Jesus produziu. Tem que produzir um coração como o coração de Jesus. Tem que produzir então a cura como Jesus produziu. Demônios têm que ir embora. Tormentos têm que acabar, irmãos. Começa lá pela nossa casa, eu sempre digo isso. Não tem como eu oferecer algo para outra pessoa que eu não tenho. Como é que eu vou dizer para alguém, Jesus Cristo te dá paz, se nem eu tenho? Mas eu tenho, porque Ele me deu, você tem, Ele te deu. As pessoas aí fora estão atormentadas querendo oferecer paz para os outros, eles não têm. Eu conversei com um psicólogo, ele disse, quando uma pessoa vem, ele era meu cliente, e ela tratar de tais e tais assuntos, e eu digo para ela, você tem que fazer isso e isso, isso. Você me perdoe a pergunta que eu vou fazer para o senhor, não me leve a mal. Ele disse, faça. Eu aprendi que você só pode dar o que você tem. Como é que você oferece isso para as pessoas se o senhor não tem? Ele disse assim, é psicologia. A gente tem que convencer que eles que a gente tem. Convencer eles que a gente tem. Ele disse, os próprios psicólogos, eles precisam, não sei de quanto em quanto tempo, consultar com outro psicólogo, porque senão eles ficam doidos também. Ele disse, é assim que funciona. Ele disse, eu sei que eu não tenho, mas eu preciso falar de maneira que eu convença a pessoa que tem. Resolve aquilo? Passa um pano por cima. Agora Jesus tem para mim e para você. Ele tem paz para te dar. Ele é a paz, Ele tem cura para você, Ele é a cura, Ele tem libertação, Ele rompeu as cadeias do inferno, pegou a chave do diabo e, olha, a morte olhou para ele e disse assim, eu não tinha te matado agora há pouco, se você nem efeito tem mais. Ele saiu. Se Ele disse para você que você tem vida eterna, é porque Ele provou que a morte não pôde com Ele. Deus tem para mim e para você, irmão. Deus não precisa ficar te convencendo, olha, faça assim, não. Ele provou primeiro o que Ele fez. E agora Ele disse assim, você é meu filho e eu te dou a mesma condição, o mesmo poder. Você precisa de cura? Quem precisa, creia. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja preso em algo, você precisa sair disso, você está cativo, a porta está aberta. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, e as mulheres indo ao sepulcro, e elas pensaram, como que nós vamos fazer para remover aquela pedra? É muito grande, nós não damos conta. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Tinha um varão lá, com vestes resplandecentes, sentado. Vocês estão procurando quem? Jesus? Ele já ressuscitou. Não está mais aqui entre os mortos, não. Pode ir embora tranquilo. Irmão, você queria tirar a pedra, Deus já tirou para você. Você está preocupado, como é que eu vou resolver isso? Jesus já resolveu para você. Se você precisa de algo e quiser vir aqui à frente, Ele está aqui para te ajudar. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus já te libertou, Ele já te curou, Ele já resolveu o problema, irmão. Nós não precisamos mais aceitar esse tipo de condição. Talvez você tenha que pedir perdão, irmão, peça. Não deixe para depois. Se o irmão Guilherme quiser vir aqui para cantar aquele louvor novamente, livre, estou. Talvez você está com um problema que você precisa resolver, você ficou chateado, você ficou triste com seu irmão. Olha, irmão, se você quer que Deus resolva o teu problema, acerte, não deixe para depois, você vai ter problemas. Nosso coração não foi feito para odiar, para ter mágoa, para ficar triste. Nosso coração foi feito para amar o nosso irmão. Quando nós deixamos de fazer isso, nós trazemos doença para nós. Mas Jesus está pronto para te curar. Agora Ele não passa por cima da palavra dEle. Você crê que Deus não passa por cima da palavra? Mas se Ele disse que se você fizer, Ele te dá a solução, Ele é responsável por isso também. Acerte a sua vida, o que precisa, peça para Deus. Você não precisa dizer para mim o que está errado. Fale para Deus, é Ele que precisa saber. Se você precisa acertar com alguém, vá até a pessoa e diga, me perdoe, eu fiz errado, eu pensei errado, eu falei mal. Mas é simples. Você dá um tapa na cara do diabo e sai daqui com a solução do teu problema. Louvado seja Deus. Fique em oração enquanto nosso irmão vai cantando. Nós vamos orar por esse. Quando penso em
Jesus, o qual morreu por mim e meus pecados levou. A razão de dar sua vida foi nada mais que uma grande, sublime graça. Eu não podia ver. O cordeiro ensanguentado, imolado por mim. Eu não podia crer. No sofrimento que passou, tomou meu lugar naquela cruz, desprezado e rejeitado. A Ele agradou dar o seu Filho em meu lugar, ferido e afligido. Agora sou um prisioneiro de Cristo, não conheci amor igual. Para salvar-me da ira, com o seu sangue me cobriu. Sublime graça posso ver. Sou justificado e sou livre da escravidão do pecado. Cristo vive em mim. Hoje livre sou, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro me deu sua vida. Desprezado e rejeitado, Ele agradou dar o seu Filho em meu lugar, ferido e afligido. Agora sou um prisioneiro de Cristo, não conheci amor igual. Salvar-me da ira, com o seu sangue me cobriu. Sublime graça posso ver. Sou justificado e sou livre escravidão do pecado. Cristo vive em mim. Hoje livre sou, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro me deu sua vida. Escravidão do pecado, Cristo vive em mim. Hoje livre sou,
foi o sacrifício perfeito. O Cordeiro me deu sua vida na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. Estou vivendo das pegadas ensanguentadas da cruz. Senhor, guarda meus passos nas pegadas ensanguentadas da cruz. Senhor, Senhor, guarda meus passos nas pegadas ensanguentadas da cruz. Aleluias. Tenho aqui pedido de oração por as crianças e adolescentes que vão voltar a estudar. Vamos interceder por essas crianças, né, que vão voltar para a escola. Também o irmão Alex está pedindo oração por sua esposa que está doente. A irmã Josiane está enferma, mas eu creio que a partir de agora ela já está bem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oração por Azaf, também está de aniversário, né? Também tem oração aqui por Milha de Lima. Não consegui entender aqui, mas Eva, tá certo. Eva Milha de Lima. Pede oração por sua família em favor de Anderson, que está hospitalizado com muitas dores. Oração também por Marcos Brito, que teve que passar por uma cirurgia de emergência e seu estado de saúde é delicado. Também a irmã Daglimari está pedindo oração por seus filhos. E a irmã Maria também está pedindo oração. Maria Lang está pedindo oração por seus filhos e netos, por sua saúde. A irmã Janete Aparecida da Silva também está pedindo oração em seu favor e a sua família, por cura e libertação. Amém. Vamos orar com sentimento por esses irmãos. Eu creio que o Senhor já entrou em cena em favor de cada um desses aqui. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos confiando totalmente no poder do Teu nome, Pai. E nós oramos, eu coloco as minhas mãos sobre estes pedidos. Com esta igreja, Pai, nós abençoamos cada um que pediu oração, Pai. Que todo problema, Senhor, seja resolvido, a doença fuja, Pai. Aquele que está hospitalizado, um estado delicado de sua saúde, o Senhor ainda é o médico dos médicos, Pai. O Senhor ainda pode entrar em cena e libertar, Senhor, cada um que precisa de libertação. Tirar o cativo do cativeiro. O Senhor ainda pode, Pai, tirar a doença, Senhor, e dar saúde ao Teu povo. O Senhor ainda pode curar a enfermidade no emocional, Senhor. O Senhor ainda pode dar uma mente nova para aquele que o diabo tem aprisionado, Senhor, com pensamentos, aquele que tem sido perturbado. O Senhor ainda é o mesmo, Pai. Ajude, Senhor, a cada um destes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelo Azaf. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Azaf, Senhor. O Senhor deu a ele mais um ano de vida, Pai. Uma criança tão jovenzinha, ela está vindo aqui e aprendendo a Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes planos para esta criança. Nós oramos em favor dela e dos seus pais, sua família. Que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria aos pais, para criarem esta criança no caminho do Senhor. E Pai, eu oro que o Senhor possa usá-lo grandemente na Tua obra quando ele crescer, que ele possa ser uma testemunha, um varão valoroso como seu pai tem trabalhado na obra, que ele seja também, siga os passos do pai dele, Senhor, e da sua mãe, e que o Senhor abençoe e dê muitos anos de vida, Senhor, a esta criança, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, o pastor quer falar alguma coisa? Não? Então eu creio que nós encerramos aqui. Vamos orar para nós ir para casa. Senhor nosso Deus, pedimos
a sua direção agora. Nós vamos ir para nossas casas, vamos entrar naquele carro e dirigir até em casa, mas nós não temos capacidade, Senhor, de ir para lá se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, não tem nenhum sentido sairmos daqui, Pai. Mas estamos felizes porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Começa uma semana agora e as crianças vão ir para a escola, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor esteja com eles. A proteção deles, Pai, porque quando eles estiverem na escola, o pai e a mãe não podem acompanhar. Nós não podemos mantê-lo debaixo do nossos braços protegidos, mas nós confiamos que o Senhor pode protegê-los. Envia o anjo, Pai, que acompanhe essas crianças, esses adolescentes, e que eles possam ser grandes testemunhas na escola onde eles forem, Senhor. Livra, Senhor, daquelas influências malignas que tem no colégio. Livra, Senhor, guarda a mente deles, para que eles possam ter uma mente de Cristo, e através de suas atitudes e ações no colégio, eles sejam, Senhor, uma testemunha pregando o Evangelho. Pai, nós oramos e entregamos estas crianças em Tuas mãos, que o Senhor os abençoe, os guarde, livre de todo o mal. E também pedimos, ser conosco, Pai. Dá-nos uma semana abençoada. E se houver uma manhã, nos ajude a estar de volta aqui neste ponto de encontro, que é tão maravilhoso falar com o Senhor, Pai. Nos ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada irmão, no nome do Senhor Jesus.